Serviço Florestal Brasileiro, senhores e senhoras, é uma unidade do Ministério do Meio Ambiente diferente das demais. Existe o IBAMA, muito conhecido pelo seu poder de polícia, pelo seu poder de licenciar, pelo seu poder de força, né, e do extremo papel de polícia ambiental, nesse sentido mais de controle e fiscalização. E existe o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes do Meio Ambiente, que está mais voltado para a questão das unidades de conservação. Temos também a Agência Nacional de Águas, que é uma agência voltada para controle e qualidade da água. Temos o Jardim Botânico, que o seu foco principal é a pesquisa botânica. E nós, o Serviço Florestal Brasileiro, que a nossa missão é promover o desenvolvimento florestal sustentável, e a nossa característica, diferente de todos os outros órgãos do Ministério do Meio Ambiente, que nós somos um órgão de fomento. Então, conversar com quem produz, conversar com quem usa o solo, conversar com quem usa a floresta de uma forma sustentável é o nosso ramo. Nós não temos nenhum preconceito, nós somos criados, somos um grupo de engenheiros, uma instituição pequena, de agrônomos e biólogos, que a nossa missão é fomentar o uso das florestas, seus bens e serviços que as florestas também produzem. Próximo. Desculpa, Pimenta. E as 4 bloquinhos ali são nossas principais diretrizes. Pesquisa florestal, concessões florestais, que é fornecer madeira legal para o mercado, fomento e inclusão, restauração, recuperação de área, reflorestamento, e nós somos os gestores do Cadastro Ambiental Rural Brasileiro. Próximo. Por falar nisso, sem querer ser animador de auditório, e já quebrando mais uma vez o protocolo, quem já ouviu falar do CAR aqui? Não. Então, já não preciso falar tanto do CAR, né? Falar um pouquinho do pós-CAR. Nós administramos cerca de esses sistemas, o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Programa de Regularização Ambiental, que é a saída que é dada ao produtor que está em processo de irregular ou de passivo, as cotas de reserva ambiental, que eu queria focar um pouquinho nisso, porque esse é um módulo novo, é uma matéria nova, e que o STF deu uma interpretação que a gente julga importante ser analisada com calma. Nós temos o Sistema Nacional de Informações Florestais, o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, o Inventário Florestal Nacional, que é uma avaliação qualitativa das nossas florestas no Brasil. Ontem, nós lançamos o Inventário Florestal de Santa Catarina, feito com o apoio do Estado de Santa Catarina. Então, está disponível na nossa página, florestal.gov.br, as informações, as espécies ameaçadas de extinção, o potencial madeireiro, as informações de carbono acima de solo, um conjunto de informações, pesquisas socioambientais sobre o Estado de Santa Catarina, que foi lançado ontem, no Dia do Meio Ambiente. Temos o Sistema de Cadeia de Custódia, que é a rastreabilidade da madeira nas florestas públicas, e o Laboratório de Produtos Florestais. Próximo. Esse é o resultado até abril do Cadastro Ambiental Rural. Senhoras e senhoras, todos esses pontinhos amarelos, que a gente chama assim a catapora do bem, são cadastros ambientais. Esse número, em abril, era 441 milhões de hectares, senhor desembargador. Fechou agora em maio, no dia 30 de maio, nós fechamos em 486 milhões de hectares. Cerca de 5 milhões e 200 mil propriedades e postos rurais na base. Asseguro aos senhores e às senhoras que não há nada... florestal.gov.br. Eu vou deixar no final, tá? Asseguro aos senhores e às senhoras que não há precedente no mundo de um cadastro ambiental rural com esse povoamento. Vale dizer, isso é o Estado de Goiás, infelizmente eu não pude pegar o Estado de Santa Catarina. Isso tudo está em consulta pública, viu, desembargador? Tudo consulta pública. Qualquer cidadão pode fazer essa consulta por Estado, próximo, por município, próximo, e por propriedade. Então, você pode verificar, o Ministério Público, a sociedade, as ONGs, o setor produtivo, pode verificar o que tem na propriedade. Então, aqueles pontinhos ali são nascentes, aqueles são riozinhos, as áreas de reserva legal, as áreas de preservação permanente, todas as feições do Código estão disponíveis na consulta pública. Não tem nenhum país do mundo com esse grau de transparência das informações, que hoje só foi possível porque o Cadastro Ambiental Rural está na lei do novo Código Florestal Brasileiro. Esse é um ponto que eu deveria ter colocado antes. Nós, como os executores da lei, e por princípio de administração,
quando houver as ADINs, nós optamos por continuar fazendo as coisas, independente do resultado do STF. Por quê? A gente tem uma filosofia muito simples de administração. Decidindo, você pode errar. Se você não decidiu, já errou. Então, nós continuamos desenvolvendo as ferramentas do Código, independente dos questionamentos jurídicos que habitavam sobre o próprio Código. Então, esse Cadastro Ambiental Rural Brasileiro, essas informações, senhores, são cerca de 300 milhões de informações, dados geoespacializados num banco. Recentemente, o Ministério Público Federal fez uma análise sobre transparência de 192 instituições no Brasil. O Serviço Florestal Brasileiro ficou em segundo lugar, com a segunda instituição que mais fornece informações de uma forma transparente, abrangente, para a formulação de políticas públicas e para controle social. Próximo. Esse é o Estado de Santa Catarina. Infelizmente, os dados estão pequenos, mas é muito interessante, porque isso vai fazer o link com a minha próxima fala. Esse dado já é o dado final, de 31 de maio. Aquela contaminação ali de laranja são cadastros rurais no Estado de Santa Catarina. Então, hoje nós temos cerca de 320 mil imóveis na base. A expectativa era de nós termos aí uma área passiva de 6 milhões de hectares. Nós já conseguimos colocar o Estado de Santa Catarina, os técnicos da área ambiental de Santa Catarina, conseguiu colocar 7 milhões e 300 mil hectares, ou seja, está acima de 100%. E está difícil de ver, mas essa pizza aqui é distribuição em perfil fundiário. Então, observem essa pizza da esquerda, que está quase preenchida, toda preenchida de um verde mais escuro, são os pequenos proprietários. Isso é outra característica extremamente importante. A base veio o pequeno proprietário. Entendeu? Se eventualmente existe alguma lacuna, deve-se a médios e grandes proprietários, porque os pequenos proprietários, isso é uma característica de todo o cadastro. 90% do cadastro brasileiro está preenchido por pequenos proprietários. E aquela parte à direita, você vê um pouco da pirâmide perversa. Apesar da quantidade ser grande, a área que eles ocupam é pequena. Então, uma outra falácia que tinha sobre o cadastro ambiental rural, que os pequenos não vinham, que os pequenos tinham dificuldade de fazer. Quer dizer, o esforço feito por todos os estados brasileiros conseguiu colocar na base cerca de 5 milhões e 200 mil propriedades, 90% disso pequenas propriedades. Outro dado de Santa Catarina interessante, os remanescentes de vegetação nativa, né, são 1 milhão e 800 mil hectares, cerca de 25,4% do Estado. APPs, 720 mil hectares, cerca de 10% do Estado. Área de reserva legal, 15,1%. Número de nascentes declaradas. Gente, esse foi a maior surpresa para a gente que trabalhou no cadastro. Poder identificar as nascentes. Porque o produtor, senhores e senhoras, que declara a nascente, ele tem a nascente. Porque ele está autodeclarando que ele tem deveres com aquela nascente. E o novo Código Florestal incorpora, como o senhor bem disse, advogado, que as nascentes temporárias. Então, ainda estamos com a análise ainda a ser implantada. O Estado de Santa Catarina é o próximo estado a gente poder fazer a implantação do módulo de análise. E outro dado muito importante é o Programa de Regularização Ambiental. Eu digo sempre que o cadastro ambiental é direito de todo mundo para o céu. Tem uma forma fácil de chegar no céu, não é porque meu nome é Deus dará, não, é porque isso é real. Tem uma forma fácil de chegar no céu, que é você estar bem, você está com sua reserva legal, você está com sua PP, você está legal, você vai direto. Vai pegar lá uma arquibancada, uma cadeira cativa, uma sala VIP para assistir o jogo da vida. Se você tem problemas, se você tem passivos, você tem a chance de se regularizar com esse passivo por intermédio do Programa de Regularização Ambiental, que é o chamado PRA. Você vai para o purgatório, mas do purgatório você pode sair, desde que você cumpra os termos de compromisso de recuperar, restaurar ou regenerar ou compensar aquele passivo florestal que você tem. Então, essa é um programa, essa alternativa também foi dada dentro do novo Código Florestal Brasileiro. Próximo. Esse é um dado importante, extremamente importante. O Brasil tem cerca de 851 milhões de hectares. Nós temos na base, lado esquerdo, em lilás, essa cor um pouco mais fraquinha aqui, são os cadastros ambientais rurais, e essas diversas cores aí são terras indígenas, terras militares, unidade de conservação. Somando essas duas informações de áreas públicas com áreas privadas, nós temos cerca de
750 milhões de hectares na base. Eu não deveria dizer isso, mas é a nossa chance de lavar a alma do 7-1 da Alemanha, da 11 Alemanha 1. Entendeu? Assim, Brasil 11, Alemanha 1. Então, isso é inacreditável. As pessoas falam assim, mas a gente não conhece o território, as pessoas estão depredando, os agricultores, o agronegócio. Nós temos capacidade hoje, uma ferramenta construída em 4 anos, com software livre, inteligência nacional, sem recurso internacional, capacidade técnica nossa, junto com os estados, de construir uma ferramenta que hoje, vou mostrar para os senhores, não só trouxe para a base esse conjunto de informações, como também estabeleceu um módulo de monitoramento que eu vou apresentar para os senhores. Próximo. Essas são as nascentes. Isso me deixa muito emocionado, porque qual é a percepção do cidadão normal? Abre a torneira, não tem água. Ixi, não tem água. Está tomando banho, saboado, falta água. Em Brasília isso foi muito normal para a gente. E aí o que o jornal fala? Problema do reservatório. Volume morto, está 40%, 10%. Ninguém sabia o que é tal desse volume morto. Hoje todo mundo tem noção do que é. E esquece que, na verdade, o grande problema está nas nascentes. As nascentes formam os pequenos rios formam os grandes rios enchem os reservatórios e a água chega na nossa casa. E o cadastro ambiental, sem essa intenção primária, já identificou 1.700.000 nascentes e nós já classificamos essas nascentes, senhoras e senhores. O que é vermelho está em processo que precisa ser recuperado e o que é verde são propriedades e propostas rurais que têm nascentes conservadas. Então, hoje, se o Estado brasileiro, município, Estado, União, quiser fazer um programa dirigido à proteção das nascentes ou à conservação, hoje nós temos a informação de todas as nascentes declaradas. Isso é numa resolução de 5 por 5 metros. É um satélite chamado RapidEye, de 5 por 5 metros, que a gente consegue ver quem é o proprietário, onde ele está e que situação ela se encontra. Próximo. Esse é outro dado que eu tive que incorporar. Me desculpe, não é petulância o fato do título estar em inglês, mas é porque eu estava numa reunião sobre soja na França e tive que apresentar os dados em inglês. E achei por bem colocar esse slide. Do lado esquerdo é o esforço da União dos Estados em criação de unidade de conservação. Observem que está muito concentrado na região norte. Soma cerca de 112 milhões de hectares. Então, isso é um esforço que a União foi criando parque, reserva biológica, estação ecológica. E esse lado, à direita, ainda são informações declaradas. Precisam ser avaliadas. Mas declaradas, os produtores e poceiros rurais do Brasil detêm 166 milhões de hectares. Ou seja, eles têm mais do que o Sistema Nacional de Unidade de Conservação nas suas propriedades. Nós vamos deixar esse pessoal desmatar? Nós temos que criar uma alternativa para esses produtores que conservaram a floresta em pé, que é um patrimônio extremamente significativo. É um retrato que o Brasil não conhecia, nós não sabíamos disso, o CAR está oportunizando isso, o CAR e o novo Código Florestal Brasileiro oportunizaram isso, e agora nós temos que criar uma solução para evitar que esse patrimônio fenomenal que está na mão do produtor e do produtor rural, que ele não faça a supressão disso de forma a aumentar o desmatamento. Próximo. E aí encaixa a minha fala sobre CRA. Próximo, ficou brancão. Eu estou sem movimentação. Esse já é o sistema de monitoramento. Então, o sujeito fez o CAR vai ser analisado, e esse é uma ferramenta de monitoramento que nós estamos montando. Senhores, esse é o município do Pará. Observem que a gente tem condição de ver. Cada quadradinho amarelo é um CAR, é uma propriedade. E nós temos imagem 2008, 30 por 30, 2011, 12, 13, 14, 5 por 5 RapidEye, 2015, 30 por 30, 2017 é um satélite da NASA chamado Sentinel, 10 por 10 imagem gratuita. Então, eu consigo ver a dinâmica, ano a ano, das informações declaradas pelos proprietários. Então, observem aqui no centro do quadrado vermelho. Essa região aqui dentro era 2011. Tá? Observem essas propriedades aqui. Eu vou comparar 2011 com 2016. Próximo. Volta, Pimenta, por favor, desculpa estar te acusando. 2011, 2016, próximo. Você vê claramente a perda de patrimônios florestais dentro das propriedades.
Então, além de povoar, além de analisar, nós estamos monitorando as propriedades. Isso dá segurança para todo e qualquer cidadão, do controle, se de fato estão se construindo ou se está se fazendo agricultura sustentável, se a pecuária está dentro dos padrões, e é um novo artefato, uma nova ferramenta para a fiscalização mais eficiente, que você pode fazer via satélite. Próximo. Esse é o PRA. Então, havendo passivo, ele pode se dirigir ao Programa de Regulação Ambiental. Hoje já tem disponível na internet um PRA offline, que o produtor pode, se o Estado adotar essa metodologia nossa, ele pode preencher, dizer como pode fazer, o sistema monta um ciclo de projeto para eles, tudo fundamentado em imagem de satélite e em monitoramento, que dá tranquilidade, inclusive, ao Ministério Público, a verificar se esses termos de compromisso estão sendo cumpridos ou não. Próximo. Bom, agora, o que é a CRA? Falei dos excedentes, tentei mostrar para os senhores, de uma forma, espero que direta, da importância desse sistema de vegetação nativa, e o novo Código Florestal Brasileiro traz algo chamado CRA, que não é novo. Há 16 anos atrás, existia a cota de reserva florestal, que ela tinha uma finalidade do dever haver. Eu tenho excedente de floresta, você tem passivo de floresta, eu negocio com você para regularizar a sua situação. A CRA, ela tem um conceito muito mais amplo. Senhores, se esse novo Código Florestal, e eu falo sempre da visão do executor da lei, a mim não cabe discutir se a lei é boa ou ruim, eu tenho que ter a clareza de executar o que está na lei. Se existe uma pérola no novo Código Florestal Brasileiro, é o CAR. Se existe um diamante no novo Código Florestal Brasileiro, é a cota de reserva ambiental, e eu vou tentar explicar. Precisa ser lapidado? Precisa. Então, vou mostrar o que é essa cota. A cota é um título nominativo de vegetação nativa existente, né, que em processo de recuperação, que pode estar na reserva legal mínima, que integra as reservas legais de menores que 4 modos fiscais, sob regime de serviço ambiental, e a RPPN. Ou seja, a CRA é uma quase moeda, é uma moeda verde. O que a gente precisa assegurar? É que essa moeda tenha lastro. Eu não posso emitir uma moeda sobre uma vegetação nativa dita existente e ela não existir. Então, nós geramos um módulo de monitoramento e emissão da CRA, onde eu garanto a qualquer cidadão no Brasil ou no mundo que ele está comprando um título, mas que aquele título existe, de fato, com vegetação no chão, no terreno. Próximo. A outra coisa interessante que estudo o código, e eu acompanho o código desde 34, não ajudei a fazer, tá, gente? Eu sou mais novo do que 34, nasci no... Sou tão velho assim. Mas eu acompanho desde o Código 34, a diferença do conceito de reserva legal é que a reserva legal antes era vista como uma área para a produção de madeira, com o interesse da ferrovia, com o interesse da siderurgia, e esse novo Código Florestal deu uma visão diferente para a reserva legal. Olha, não é só a produção de madeira, há a possibilidade de pagamentos por serviços ambientais, como está no artigo 41. Então, a CRA, ela pode ser uma compensação dever-haver de reserva legal, e ela pode ser também uma área onde você possa pagar por sequestro de carbono, por conservação da biodiversidade, por serviços hídricos, por regulação do clima, por valorização cultural, conservação do solo, beleza cênica. Tudo isso está no novo Código Florestal Brasileiro. Então, nós estamos montando uma quase moeda com essa perspectiva que o produtor que tem excedente possa ser remunerado pela compensação física, mas também pelos serviços ambientais que aquela vegetação, na sua propriedade, proporciona para o planeta. Próximo. É um exemplo simples. Aquela propriedade de cima tem além da reserva legal, ela compensa com a propriedade de baixo, que não tem a reserva legal. Essa é a primeira CRA, a CRA simples, a CRA dever haver. Próximo. Os requisitos estão na lei, são requisitos simples, do ponto de vista de documentos. O mais importante é que tem que estar no CAR, porque se não tiver no Cadastro Ambiental Rural, eu não consigo monitorar. Próximo. E tem que ser um laudo comprobatório do Estado. Tudo acontece no Estado. Esse módulo é para o Estado operar a solicitação e a emissão da CRA. Quais são as restrições? Não pode ter o CAR cancelado,
não pode estar sobreposto à terra indígena. Como é que eu vou emitir uma quase-moeda de uma propriedade que tem da terra indígena? Não faz sentido. Não pode ser em área de posse, porque a lei assim o diz. Não pode estar sobreposto a outro imóvel. Olha, se está um conflito de imóvel com imóvel, eu não sei de quem é, como eu vou autorizar um título. E possuam áreas sobrepostas a assentamentos da reforma agrária. Próximo. Como é que funciona? Rapidamente. Consulta-se a plataforma cá, o Estado recebe-se, tem à disposição essa ferramenta que eu vou mostrar rapidamente, faz a avaliação do patrimônio, do ativo, comunica o Serviço Florestal Brasileiro, a lei diz que tem que ser um cadastro, um sistema de controle único, o Serviço Florestal Brasileiro vai emitir a CRA como se fosse uma ação, não é igual uma ação, mas é como se fosse uma ação, com um número, com um lastro, e manda para o serviço financeiro, para as instituições financeiras. Quer dizer, nós não vamos negociar isso diretamente. A lei determina que essa negociação seja feita através de corretoras de bancos oficiais. Esse é o mercado simples, parece simples, porém, próximo, isso nos levou a alguns anos fazendo um mapa mental dessa história, criando todo o fluxo. Meus colegas Gabriel e Emílio, que estão aqui, sabem que para você chegar naquela telinha fácil do computador de apertar um botão e sair alguma coisa, por trás tem muita ciência. Eu digo ciência porque, às vezes, as pessoas acham que o gestor público e o servidor público está alienado para a ciência moderna. Não é bem assim. Esses são fluxos, e exemplos de fluxos, são árvores enormes para poder chegar nas telas que eu vou mostrar agora. Próximo. Indeferimento, tudo isso automatizado, disponível para o Estado. Próximo. Próximo. E o módulo que já está em desenvolvimento, nós estamos já em produção, próximo, vai pela central do produtor, porque todo e qualquer produtor pode conversar com o sistema via central do produtor, próximo, aonde ele faz o upload de documentos, então não tem documentação física, é tudo digital, próximo. Ele recebe o CAR dele com as imagens de satélite 5x5, ele vetoriza onde ele quer ter as cotas, próximo. Ele diz, olha, eu tenho minha reserva legal ali, eu tenho esse excedente, e nesse excedente eu quero emitir tal cota, próximo. E a gente monitora, o sistema vai montando para ele, passo a passo, no final, próximo. Ele tem, olha, eu também tenho uma área aqui que tem nascentes, eu quero colocar no mercado a possibilidade de alguém me apoiar para conservar esses nascentes, próximo. Sai um extrato para ele, próximo, aonde, simplificado, onde, olha, aqui eu tenho cotas de compensação física, aqui eu tenho cotas de outras finalidades, chamados atributos ambientais. Próximo. Sai um extrato, você tem 4 cotas, próximo. E aí eu pergunto, como é que eu vou monitorar se esse sujeito está falando que tem vegetação nativa lá? Como é que eu vou saber? Então, nós desenvolvemos um conjunto de algoritmos que, imagine os senhores que essa área verde é o excedente de vegetação da propriedade dele. Reforço aos senhores, colegas do direito, é o excedente da vegetação, ou seja, em tese, ele poderia desmatar, porque ele já tem a reserva legal mínima dele, ele já cumpriu o seu papel dentro do novo Código Florestal, então, essa área, se nós não dermos alternativa para ele pode desmatar. Ele vai chegar no IMA, vai chegar na FEPAM e dizer, eu quero desmatar. Mas, pô, eu tenho meus 20%, se você não me der alternativa para ter essa floresta em pé, que eu remunere pelo menos igual a converter a soja, a pecuária, eu vou jogar no chão. Então, nós desenhamos um algoritmo de fazer a melhor aproximação, a maximização de emissão de cotas dessa área. Cada cota, pela lei, é 1 hectare. Próximo. Gera-se uma matriz, o sistema preenche, pode apertar, o sistema preenche as cotas, cada quadrado desse é 10 por 10, é uma cota, o sistema preenche aqueles que completam 1 hectare, nesse caso são 8 cotas cheias, e ele gera no lado direito a tabela, e depois tem um algoritmo de vizinhança que ele vai puxando as cotas que somam 1 hectare. Ó, todas essas têm 1, ok, igual a lei, ficariam só 8 hectares. Nós desenvolvemos um algoritmo para aproveitar mais essa área e dar segurança ao produtor e tirar a atenção dele, ou a tentação de querer se matar. Então, ele sai preenchendo, próximo, ele soma 0,1 com 0,4, 0,5, uma cota, 0,7 com 0,3, mais uma cota, aí ele vai fazendo uma composição de vizinhança,
que a área que só teria 8 cotas a ser emitidas passam a ter 14. Então, isso estimula mais aquele proprietário que tem excedente a colocar mais cotas no mercado e ter a possibilidade de uma boa remuneração, se o mercado assim reconhecer. Né? Tem sempre uma figura chamada mercado, que é que mobiliza tudo isso. Próximo. Sim, mas emitir as cotas, falei com o Estado, Gabriel, Júlio, Emílio, e agora? Pegou fogo. Como é que eu monitoro se essa cota está no ar ou não, está valendo? Então, nós desenvolvemos um sistema também de monitoramento. Imagine que isso é uma propriedade, em azul, essa área é uma área de selva, aquela área acima é uma área de savana, próximo. Selva, savana, a gente sabe, pelo inventário florestal, quanto que estoca de carbono, se depois eu explicar por quê, é um exemplo. Próximo. Jogo minha grade acima, emito minhas cotas, e dentro da possibilidade de pagamento por serviços ambientais, como eu sei estoque de carbono, eu poderia, próximo, dizer que aquele quadrado na savana estoca 5 toneladas por hectare, eu poderia ter uma cota de carbono. Alguém está interessado em que eu mantenha essa propriedade, essa vegetação nativa, porque ela estoca carbono? Sim, beleza. Não é mercado de carbono, é cota de reserva ambiental com pagamento de serviço ambiental. São 2 mercados diferentes. O desembargador tem razão quando ele fala do mercado de carbono, poluidor, pagador, pode. Isso aqui é diferente. O sujeito está remunerando a vegetação nativa que está ali, está dando um plus porque ele estoca carbono, ou porque ele tem nascente, ou porque ele tem uma cachoeira. Então, é diferente. Próximo. Na área de selva, como estoca mais, 21 toneladas por hectare, teria uma cota que permitiria esse plus. Bom, mas perdeu o lastro. Observe aqui no canto direito dessa foto. Próximo. Detectamos o desmatamento. Como eu tenho imagem Sentinel 10 por 10, eu posso ter até 15 dias, T-15, e vai chegar uma hora que a gente vai ter T-1, com a constelação de satélites que estão por aí, eu detectei que teve um desmatamento. Olha lá. Putz, mas cotas, tinha cota emitida aí. O sistema joga a grade em cima e fala, olha, essas 4 cotas têm que sair do mercado, porque perdeu o lastro. Ah, mas o sujeito comprou, perdeu o Playboy. Não tem negócio. O lastro não existe mais. Informa ao banco, dizendo, aquelas 4 cotas, de número 1, 2, 3, 4, tirem do mercado, porque não tem mais o lastro. O proprietário, o vendedor e o proprietário, o computador, vão ter que se entender privadamente como vai repor o prejuízo dado. Próximo. Finalizando, são drones, pode ser um monitoramento muito mais preciso, ver até a falta de árvore. Próximo. E estava tudo indo muito bem. Até que o STF faz uma interpretação, no artigo, um parecer conforma, não sei, o artigo 48, interpretação, que fala, olha, tratava-se de um mecanismo de compensação entre biomas. Agora, só pode ocorrer com identidade ecológica. Identidade ecológica. Então, a cota só pode ser transacionada em áreas que têm a mesma identidade ecológica. A lei já permitia que o Estado fosse restrito. Por exemplo, o Estado de Goiás, essa cota só vai ser dentro do Goiás. Eu não vou permitir que no bioma dos Tocantins ou do Piauí seja negociado. Ótimo, é o interesse do Estado. Ele quer deixar o negócio acontecer dentro do seu território. Mas agora, a alteração significativa feita, nesse caso, estou falando tecnicamente, foi alterar bioma, que eram 6, por identidade ecológica. Próximo. O que é identidade ecológica? Não tem definição. Não tem conceito científico. Eu pergunto, 2 gêmeos são idênticos? Não. Eles têm DNA diferentes. Pode ser, inclusive, uma menina e um menino, ser gêmeos. Então, o que é identidade ecológica? Pelo dicionário, pelo pai dos burros, né? Diz, olha, qualidade do que é idêntico. Conjunto de características que distingue a pessoa, a coisa, blá, blá, blá. Não é adequado para definir reserva legal. A interpretação, já que está acontecendo, por alguns colegas do direito, é que identidade só pode ser dentro do próprio imóvel. Ora, se é dentro do próprio imóvel, como é que eu vou compensar? Não tem sentido.
E há um outro problema. Diz na minha terra, me desculpem, que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Ora, para a cota de reserva ambiental, é identidade ecológica. No artigo 66, com a compensação física, pode ser para o bioma. Há uma esquizofrenia nesse processo. Tá? Não estou dizendo que não é possível modelar um sistema por identidade, mas vejam a complexidade. Existe algo parecido chamado similaridade ecológica, equivalência ecológica. Quem é da biologia, estudou ecologia de populações, sabe do que eu estou falando. Mas o que a similaridade biológica avalia? Coisas abióticas, coisas que não têm vida. São 14 variáveis. Argila, carbono orgânico, pH, declividade, altitude, variável bioclimática. E ainda tem as variáveis bióticas. Então, você imagina, espécies ameaçadas de extinção, espécies endêmicas. Se você fizer um cruzamento nessa matriz de 14 biótica com milhares de abióticas, eu digo, eu deixei de ser analógico. Eu antes andava com um azinho aqui. Agora eu sou semi-digital. Então, eu acho que para o TI a gente consegue resolver, mas vai demorar uns 10 anos. Mas o maior problema não é colocar em linguagem de informática, de TI. O maior problema é próximo. E a liquidez? Quem vai negociar com o quê? Quem vai comprar algo que só vai ter uma propriedade que é idêntica à minha? Não tem mercado. Por mais que a gente consiga, né, Gabriel, dar solução, controle, tecnologia, desenvolver, blá, 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 mas cadê o mercado? E volto a ressaltar, sem querer ser chato, já sendo, são áreas que poderiam ser desmatadas. Essa era uma alternativa que o Código Florestal está dando àquele produtor e possuidor que tem excedente de vegetação nativa, que queria mantê-la como vegetação nativa e ser remunerado por isso. Então, a gente corre um grave risco com essa interpretação, digamos, que foi dada pelo STF. Eu tenho certeza que talvez esses argumentos não foram colocados, ou os argumentos que foram colocados foram muito, me desculpe, distantes um pouco da nossa realidade. Eles podem ter um efeito perverso de, ao invés de valorizar a floresta em pé, valorizar o uso e supressão da propriedade. Estou terminando. Alguém vai me perguntar certamente por que o carro foi prorrogado. Se ninguém vai perguntar, mas eu acho que eu tenho o dever de falar, né? Foi prorrogado mais uma vez até dezembro. A gente entende como executor da lei que nosso papel é executar a lei. A base está aí, 500 milhões de hectares, 5 milhões de propriedades. Reconhecemos que ainda existem muitas populações tradicionais que não chegaram no CAR, quilombolas, faxineiros, raizeiras, benzedeiros, que a gente está tentando, junto com os estados, procurar esse pessoal. Mas tem uma boa notícia para aqueles que torcem, e eu acho que todos nós torcemos para que a lei pegue, além do que já pegou. Nós desenvolvemos um sistema agora de vínculo, senhores do direito, com o Sicor. Então, todo o sistema de crédito agrícola do Brasil, controlado pelo Bacen, e todo o sistema de seguro rural, operado por bancos privados ou públicos, passa pelo Bacen. E o Bacen vai consultar o SICAR. Então, o Bacen procura. Leonardo, não tem cá? Não. Epa, falso. Leonardo, crédito, volta lá e faz o CAR. Ah, Leonardo tem cá, mas o CPF dele é falso, porque o seu CPF é verdadeiro. Ele informa para o SICAR. CPF falso. Então, ele vai começar a falar, desembargador, a área ambiental vai falar com a área econômica. Essas pessoas têm um órgão sensível, que é o bolso. É o órgão mais sensível do produtor. E ele vai ter que agora ter cuidado com o que declarou, com o que informou, porque os sistemas vão se falar. E o mais, para finalizar, o mais importante é que o Sicor vai devolver para o SICAR a seguinte informação. Está plantando o quê? É soja? Quanto que pegou de crédito? 10 milhões? Qual é o final? Então, o CAR, que era perímetro de feições ambientais, vai começar a ser complementado com as informações das atividades que existem dentro do imóvel. Então, isso com todo falsa modéstia, é um trabalho maravilhoso, mostra um Brasil diferente, a gente tem apresentado isso no mundo todo, as pessoas realmente ficam muito felizes e reconhecem que é um trabalho diferenciado, feito por uma equipe diferenciada. Eu volto aqui fazer o meu agradecimento aos colegas do Estado, que tudo isso só foi possível por causa do envolvimento de vocês. Muito obrigado.